Nesse vídeo eu quero te mostrar passo a passo, clique a clique, como que foi feita a implementação dessa página de captura. Olá meus amigos, sejam bem-vindos a esse vídeo. Meu nome é Diogo, eu sou web designer aqui na Escola de Sites. E, primeiro de tudo, o que é uma página de captura ou página de captação? Se fosse para resumir em uma frase, eu diria: página de captura é uma página com o objetivo de captar as informações de contato de uma pessoa, geralmente nome e endereço de e-mail. E a partir do momento que essas pessoas colocam os dados dela na página, elas se tornam leads. Mas o que raios é um lead? L-E-A-D. Lead é um termo do marketing usado para descrever o interesse de uma pessoa em determinado produto ou serviço. Resumindo também em uma frase, lead é um possível comprador. Então aqui eu fiz um esqueminha visual para mostrar o caminho do usuário até a página de captura para ele se tornar um lead. Então aqui a gente tem o tio Bernardo. Ele estava mexendo aí nas redes sociais e aí, através de um anúncio ou então no orgânico mesmo, ele encontrou essa oportunidade. Ele clicou nessa oportunidade e foi levado, para a página de captura. Lá na página de captura, a gente explica melhor os detalhes de como é que vai funcionar aquela oportunidade. Geralmente, essa oportunidade aí é uma inscrição numa newsletter, um e-book, ou então um evento, por exemplo, a Semana do Web Designer, ou até mesmo um desconto em algum produto ou serviço. E aí, para participar ou para você aderir a essa oportunidade, você, em troca, coloca o seu e-mail ali naquele formulário de captura e a partir desse momento você virou um lead, um possível comprador de um produto ou serviço que vai ser ofertado depois. E agora, partindo aqui para a página em questão que a gente vai fazer, a gente tem o elemento central aqui, que é o nosso formulário de captação. Logo ao lado dele a gente tem um vídeo de vendas, que é um espaço para você quebrar várias objeções das pessoas ou então explicar como que vai funcionar melhor a oportunidade. Um título chamativo, a logo do evento, de preferência, uma breve descrição de como que vai funcionar esse evento. E aqui também, isso aqui é totalmente opcional, eu coloquei um contador regressivo para mostrar que essa oportunidade ela não é para sempre, ela tem um prazo. E aí é interessante que você coloque o seu e-mail logo para conseguir essa oportunidade. Cria aqui um senso de urgência, E aqui embaixo tem um espaço para explicar mais sobre o produto que você está oferecendo ou serviço, Aqui a gente deixou um espaço para falar o que é a Pixel Academy, que é o caso aqui desse projeto. E aqui embaixo um CTA bem chamativo. Para quem não sabe, CTA é chamada para ação, Call to Action, que é para você mudar de vida agora mesmo, começar agora mesmo. E é basicamente isso que consiste a nossa página de captura. A gente quer evitar ao máximo aqui distrações, por exemplo, redes sociais ou outras coisas que não estão relacionadas com o produto em questão, porque o objetivo central aqui dessa página é captar o lead dessa pessoa. Ela não pode ficar distraída com o seu Instagram, por exemplo. E para fazer esse site bonitão, a gente vai usar 0 linha de código para implementar ele. Para não falar que é 0, porque tem vídeo que eu falo que é 0 e a gente usa uma linha de CSS ali. Então, talvez a gente use um CSS, mas assim, para fazer toda essa estrutura e fazer estruturas que convertem em muita grana, que captam muitas pessoas, você não precisa utilizar código e a gente utiliza as ferramentas mais profissionais do mercado atualmente, que são WordPress e Elementor. Na nossa opinião, são as ferramentas mais versáteis aí, que permitem você fazer o layout que você quiser, da forma que você quiser e ainda adicionar funcionalidades extras como esse formulário de captação aqui, que é bem interessante. Então realmente aí só vantagem, não se preocupa, você não vai precisar programar nesse vídeo, fechou? E agora, passado essa parte, falando um pouco da página de captura, agora que você já entendeu e já tá craque o que é uma página de captura, eu dividi esse tutorial aqui em 4 etapas para dar um pouquinho mais de clareza para o nosso processo. Na primeira parte a gente vai fazer a contratação da hospedagem.
na segunda, a preparação do terreno, na terceira, a implementação do layout e na quarta, a otimização para tablet e celular. E para começar a contratação da hospedagem, é importante que você entenda a diferença de domínio e hospedagem, que são duas coisas essenciais, são as únicas coisas que você precisa para ter um site no ar. Então, primeiro, domínio e hospedagem. Domínio é o nome do seu site, nada mais que isso. apple.com, a escoladesites.com.br. Já no caso da hospedagem, é o espaço aonde esses dados que você vai colocar aqui no domínio vão estar. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma analogia com uma loja física, né? Que é onde você armazena todo o seu estoque, onde você atende seus clientes, onde você realiza as suas operações. E aí no caso do site é aonde ali todos os textos, vídeos, imagens, plugins ficam armazenados. E trazendo agora para a analogia clássica, né, que eu acho que é a forma mais fácil de você entender tudo isso, é só você lembrar que domínio é o seu número de celular e a hospedagem é a operadora de celular. E aí dessa forma você nunca mais vai esquecer o que é domínio e o que é hospedagem. E tendo em vista que a hospedagem é como se fosse a operadora de celular, você não quer ter uma operadora ruim, né? Que preste um serviço ruim, que tenha um suporte aí que não te atenda. E para isso é sempre importante que você contrate uma hospedagem de qualidade, uma hospedagem que tenha aí estabilidade, que você não passe dor de cabeça com o suporte, que você seja atendido na hora, por um atendimento humanizado de preferência, né? Porque hoje em dia a maioria das hospedagens elas têm aí uma inteligência artificial para te atender que não sabe resolver o seu problema, você fica horas aí tentando, horas não, né? Mas você fica um tempinho aí tentando explicar o seu problema e acaba que no final você passa por um atendente. Então é legal que você tenha uma hospedagem aí com atendimento humanizado e também você procura um excelente custo-benefício e é nesses casos que a gente recomenda a HostGator. Você clicando no link da descrição, você vai ter acesso a essa tela aqui que tem um mega desconto para você. E eu não tô de brincadeira, porque se você vir aqui, ó, por exemplo, agora eu tô no link que eu deixei aí na descrição, mas se você vir aqui no link da HostGator, no momento que eu tô gravando esse vídeo, você não vai encontrar os mesmos preços. Ó, por exemplo, aqui, ó, plano P 9,79 e aqui plano P 10,99 e os outros também estão com preço diferente. E também aqui a gente tem o plano Start que está surgindo aí, que é um plano novo aí da HostGator e você tem acesso por ele somente pelo nosso link por enquanto. E falando um pouquinho dos planos aqui, nesse primeiro plano Start você tem direito aí a já 50 GB de armazenamento SSD. Eu te garanto que você não vai usar nem 15. Se você usar 15, tem alguma coisa errada aí nesse seu site. Você tem que rever isso aí, porque é muito GB para usar em um site. Você já tem aí no plano mais básico deles 3 contas de e-mail. Tem mais todas essas coisas aqui para baixo, se você quiser dá uma olhadinha depois, mas já tem aí uma performance padrão que para o nosso projeto é mais do que o suficiente. E aí se você precisa de um pouquinho mais, você pode dar uma olhada nesses outros planos aqui, o plano P, o plano M e o plano Turbo. Eu acho que o plano Turbo tá valendo muito a pena, inclusive ele é o recomendado aqui por eles, né? Porque é R$17 por mês proporcionalmente, né? E honestamente, o que você faz com R$17 por mês? Praticamente nada, né? Não compra nem uma pizza. Talvez nem meia pizza. 1/3 de uma pizza você compra com R$17 por mês. Então, assim, nesse caso aqui, a gente vai estar contratando o plano Start para fazer o nosso projeto, porque é mais do que o suficiente. Mas, se você for fazer uma estrutura de lançamento completa, com página de captura, página de vendas, página de obrigado, página de pós-venda e você vai receber muito tráfego nesse site, eu recomendo fortemente que você use aqui o plano Turbo, que tá valendo muito a pena. Ó, ele tem até 10 vezes mais de performance. E a contratação de todos eles é igual. Vou clicar em começar agora. Vou pegar aqui um ano mesmo, continuar para o carrinho. Vou pegar esse domínio .online aqui que eles oferecem, gratuito. Aqui ele dá umas sugestões para o meu plano de e-mail e embaixo também ele mostra alguns adicionais. Se você está com dúvida nesse processo, a Bia fez um vídeo mostrando como que funciona todos esses
planos aqui da HostGator, um vídeo bem completo, inclusive. Dá uma olhada aqui no canal que você vai encontrar esse vídeo. Mas aqui eu vou seguir mesmo dessa forma. Vou colocar um domínio aqui para usar nesse projeto e vou clicar em continuar aqui na direita. Antes eu tenho que adicionar o domínio. Pronto, domínio adicionado, continuar. Vou fazer o meu login rapidão aqui. Fiz o meu login e seguindo aqui para as opções de pagamento, temos cartão de crédito, boleto, PayPal e Pix. Eu recomendo que você pague ou no cartão de crédito ou no Pix, porque aí você já pode começar o seu desenvolvimento agora. Boleto e PayPal pode ser que demore um pouquinho. PayPal eu acho que ele ativa na hora, mas no caso do boleto aqui, com certeza demora aqui, 72 horas. Então, escolhe uma dessas 4 opções aí e vou clicar aqui em realizar pagamento. Gerou um código QR Code aqui, vou pagar rapidão. E aí, sucesso, já apareceu aqui, pagamento realizado. Vou clicar aqui para ir para o painel do cliente. Olha, aqui no meu painel já está aparecendo o domínio que eu contratei, vdpdesenvolvimento.online. Eu vou clicar aqui nele, vocês vão ver que não está aparecendo nada, porque a gente precisa instalar o WordPress agora nesse domínio. E para instalar é muito simples. Você vai vir aqui em cPanel, você vai clicar nessa opção aqui da esquerda, WordPress Manager by Softaculous. Preencher esse nome estranho, Softaculous. E aí, aqui vai aparecer para você instalar o WordPress. Vai clicar em Install. Aqui, as configurações básicas do site. Então, aqui eu vou colocar página de captura. Isso aqui é totalmente opcional. E aqui embaixo eu também vou colocar a mesma coisa. Aqui na senha do administrador, é importante que você anote essa senha, porque é ela que você vai usar para fazer o login no seu WordPress. Então, anota ela direitinho, pode trocar ela aqui, não precisa ser essa senha aleatória aqui. E olha que legal, tá dando a opção da gente cadastrar o e-mail aqui, e-mail do administrador. O idioma eu vou deixar Português Brasil, veio como português por padrão, vou deixar em Português Brasil. E aqui ele dá algumas opções de você selecionar os plugins. No caso eu vou desmarcar esse Really Simple aqui que veio. Vou colocar esse Hello, que é o tema do Elementor, e o Elementor em si também. E nada mais que isso. Aqui em banco de dados pode deixar tudo igual. E em tema também pode deixar tudo igual. Vou clicar em instalar. Agora eu vou esperar essa barra terminar de carregar aqui. Deve demorar mais ou menos entre 3 e 4 minutos. E já volto com vocês. Voltando aqui, eu já consigo fazer o meu login com aquelas credenciais que eu salvei. Aqui acessando o domínio mais /wp-admin. Vou até colocar de novo aqui para vocês. wp-admin. Ele vai cair nessa página e aí eu vou colocar aquelas credenciais que eu cadastrei. E esse aqui é o seu painel WordPress, a contratação na HostGator. Para mim, da primeira vez eu não estava gravando, apareceu um passo a passo aqui para você ir seguindo. Eu simplesmente pulei esse passo a passo e aí ele me redirecionou aqui para esse painel do WordPress. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é vir em plugins e você está vendo que tem vários plugins aqui que a gente não vai usar, então eu vou desativar. Inclusive, vou até desativar o plugin da HostGator. Vou selecionar todos os plugins, menos o Elementor, no caso, e vou excluir. Pode fazer a mesma coisa aí com o seu. E a segunda coisa que a gente vai fazer é instalar a licença do Elementor Pro. Eu já tenho ela aqui, vou instalar rapidão também. Está ativa a minha licença. Agora eu vou vir aqui em aparência, temas e vou tirar todos esses temas que estão aqui. Vou ativar somente o Hello Elementor, que é o que a gente vai precisar. Vou apagar todos esses outros aqui para não pesar o nosso site. Pronto, agora a gente está só com o tema que a gente precisa. E agora, antes de a gente criar uma nova página, vamos vir na opção fontes e colocar as fontes que a gente vai usar nesse projeto. Para esse projeto são duas fontes diferentes. As fontes são essa Retro e essa Play. Só que essa Play ela já vem inclusa no Elementor, então a única que a gente precisa adicionar é essa Retro que está no material da descrição. Então para fazer isso eu vou vir aqui no Elementor, Custom Fonts ou fontes personalizadas, dependendo do idioma que estiver o seu. Vou clicar aqui em adicionar novo. Vou colocar o nome dela aqui mesmo, que é Retro Gaming. Vou vir aqui em TTF e clicar no Upload. Selecionar arquivos e pegar essa fonte aqui. Selecionar, beleza, e vou publicar. Aí, ó, você sabe que ela carregou porque apareceu aqui diferente com ela mesma já. E agora a gente já pode criar uma nova página. Antes de tudo, deixa eu só excluir essas outras páginas aqui, que vem por padrão.
mover para a lixeira e também vou remover do lixo aqui para garantir que ela não vai pesar. Incluir, clicar em adicionar nova página e vou colocar aqui página de captura. Clicar em editar com Elementor, vou já publicar ela, vai aparecer dessa forma para você. Você clica em publicar e eu vou vir também aqui em configurações no layout da página e vou deixar a tela do Elementor para ficar essa tela em branco aqui. E também a gente não quer essa tela totalmente em branco, eu vou colocar um plano de fundo aqui em estilo, configurações estilo. Eu vou colocar esse plano de fundo aqui, ó, essa cor aí. Pode copiar o hexadecimal dela. E eu vou até salvar, para caso a gente precise, colocar aqui como azul escuro plano de fundo. Clicar em atualizar. Ótimo, top, top. E a última coisa que falta para a gente colocar a mão na massa é configurar todas essas cores globais aqui, e aí depois a gente já começa a dar início à nossa implementação. Então, para fazer essa configuração das cores, eu vou clicar aqui onde eu adicionei o plano de fundo e vou clicar em gerenciar cores globais. E aqui no primário eu vou colocar como branco, secundário eu vou botar preto, aqui no texto eu vou deixar branco também, e esse realce eu vou colocar esse hexadecimal aí, realce, beleza. E também vou adicionar algumas cores personalizadas, que são todas essas aqui, ó. A gente já adicionou essas aqui, e agora falta adicionar todas essas outras. Eu vou fazer uma vez com vocês, e depois é basicamente a mesma coisa, é só ir renomeando. Então, vou colocar aqui o hexadecimal dela, e vou colocar o nome dela. Então, azul fundo do mar, que é o caso dessa aqui. 3 dias depois. Cores, então, adicionadas, basicamente são essas cores que você vai precisar. Talvez você precise de alguma outra, mas aí eu falo o hexadecimal aqui, num caso bem específico, provavelmente. Mas essas aqui são as cores gerais que você precisa para fazer a sua página. Eu vou clicar em atualizar e vou voltar ao editor aqui. Passado essa parte, agora a gente vai para a implementação. Chega de coisa técnica, vamos colocar a mão na massa aqui no Elementor. Então, a sua tela deve estar igual a essa aqui. Eu vou adicionar um novo container, vou colocar a direção dele aqui para horizontal, porque a gente quer que esse elemento aqui fique do lado desse outro. E aqui nesse container eu já vou colocar uma altura em VH, vou colocar aqui 50%, mais ou menos. Por cento não, né? 50 VH, para ter um espaço bom para a gente trabalhar. Vou vir aqui em plano de fundo e vou selecionar a imagem. Eu já joguei todas as imagens que eu preciso aqui, lembrando que elas estão aí no Drive. E eu vou colocar esse plano de fundo aqui do barquinho. A posição vou colocar inferior ao centro. Anexo vou deixar como padrão, deixar aqui também como não repetir, e o tamanho eu vou deixar em 100% no personalizado. Ah, e uma coisa, não é aqui na opção plano de fundo, porque eu vou até excluir a imagem daqui, tem que ser nessa opção sobreposição de fundo. A gente vai fazer basicamente a mesma coisa, só que essa opção sobreposição de fundo, a diferença, que eu deixei exatamente igual às configurações que eu tinha feito lá em cima, só que a diferença é que nessa sobreposição de fundo a gente consegue configurar a opacidade no caso eu vou deixar em 1, mas o mais importante para a gente aqui é esse modo mesclagem. Eu vou colocar ele no clarear, que aí ele fica da mesma cor do plano de fundo, dando mais harmonia aí para nossa página, né? Vou clicar em atualizar. Agora eu vou adicionar os elementos internos aqui, ó. Eu coloquei todos esses textos aqui, textos e imagens, né? No caso a logo é uma imagem. Coloquei todos dentro de um container e esse outro aqui eu também coloquei dentro de um container. Então vamos fazer isso, vou pegar aqui o widget de container, vou jogar ele aqui, vou já reduzir a largura dele aqui para uns 45% para ele ficar só aqui no canto, e aqui dentro dele eu vou, antes de jogar qualquer coisa eu vou tirar a margem e o padding dele, então tirei aqui. E vou jogar, selecionar ele aqui, jogar um elemento de imagem que vai ser a nossa logo, colocar como completo. Já vou jogar a logo aqui também. Vou clicar nele aqui de novo. Vou jogar um elemento de editor de texto. Jogar outro elemento de editor de texto. Vocês já vão entender. E aqui o formulário também. Pesquisar formulário e ele vai ficar assim. Aqui no formulário eu já vou apagar o nome
e a mensagem. Vou deixar só o e-mail para ficar mais enxuto aqui na nossa tela, né? E aqui essa logo eu vou reduzir a largura dela. Vou deixar aqui, deixa eu ver, 37%. Deixar o alinhamento dela à esquerda. Vou já colocar um link nessa logo. Então vou vir aqui em conteúdo, URL personalizado e vou botar aqui, ó, o link da nossa página inicial. Aqui, ó, página de captura, ele já aparece. E aí tem uma coisa no Elementor que quando você adiciona um link, ele reduz o tamanho da logo. Não sei por que isso acontece, mas ele reduz, então eu vou aqui aumentar um pouquinho. Vou deixar em 50%, que aí fica o tamanho que a gente quer. Ótimo, eu vou vir aqui também nesse container, vou tirar os espaçamentos desses elementos aqui, ó, para ficar todos colados. Vou também centralizar eles e alinhar itens eu vou deixar normal, não vou alinhar não. Aqui nesse primeiro editor de texto, eu já vou alterar a copy dele para essa aqui que a gente estava usando. Aprenda pixel art para criar seus jogos ou trabalhar com aquilo que você ama. Beleza? Ó, ele já colou a formatação junto e não é isso que a gente quer. Eu vou colar aqui na opção texto, vou apagar totalmente e vou colar só a copy mesmo. Vou vir aqui no avançado, tirar a margem e o padding dele e vir aqui em estilo, alterar a tipografia para aquela fonte que a gente adicionou, que tem o nome de Retro Gaming. E vou colocar aqui mais ou menos 22 tipografia. Aqui em altura da linha eu vou deixar em EM e vou alterar aqui para 1.1. E também vou vir aqui em sombra do texto e vou colocar aquele azul que a gente configurou. Eu vou só pegar ele aqui, ó. É o 639 BFF. E eu vou tirar esse desfocar, que eu não quero que fique assim, e vou colocar um horizontal para baixo aqui, ó, de 1 e um vertical de 1 também, só para ficar um detalhinho ali bem de leve no nosso texto. Vou atualizar para salvar já. E aí aqui também nesse texto vocês podem ver que tem um detalhe em vermelho aqui, essa parte está sublinhada. Para fazer isso, a gente poderia vir aqui nessa opção de conteúdo, selecionar o que a gente quer, né? Então no caso aqui é o com aquilo que você ama. Vou selecionar ele aqui. Aí eu poderia selecionar e alterar a cor aqui, ó, por exemplo, deixar laranja. Só que o problema de fazer isso é que nesse caso em específico a gente quer alterar a cor do texto e também quer alterar a cor da sombra. E aí não é possível fazer isso aqui nativamente no Elementor e é por isso que a gente vai usar um códigozinho CSS. Então eu vou tirar esse aqui. E para colocar esse código, eu vou primeiro destacar aqui aonde que eu quero adicionar esse código, né? Então, ó, deixa eu só voltar, dar um Ctrl Z aqui, voltar, beleza? No caso eu quero colocar nessa com aquilo que você ama, então eu vou abrir uma tagzinha aqui, acento, escrever acento, e aqui também vou fechar essa tag no final, escrever acento. Vou só dar um espaçozinho aqui. Ó, e uma coisa importante, essa tag ela não pode estar aqui na opção visual, ela tem que estar na opção texto. Então eu vou copiar exatamente isso aqui que eu fiz, vou apagar e vou jogar aqui no texto, que senão ele vai ficar aparecendo ali na tela pra gente, né? Vou vir em avançado, CSS personalizado e vou colar esse código aí que eu deixei para vocês no material. E aí vocês estão vendo que ficou destacado da forma que a gente quer. Agora que a gente já fez esse destaque, vamos aqui para o texto de baixo. E esse texto de baixo eu vou alterar a tipografia aqui para Play, para aquela fonte Play, ela está aqui já nativamente no Elementor. Vou dar um espaçamentozinho superior aqui de 10, só para não ficar colado com o texto superior. E beleza, aqui embaixo no formulário eu vou alterar a largura da coluna aqui para 70% e a largura do botão eu vou deixar em 30% para eles ficarem na mesma linha. Vou vir aqui em estilo, vou tirar o espaçamento da coluna, vou deixar, na verdade, deixar um 5. Só para ficar um pouquinho espaçado. Vou tirar esse rótulo aqui em conteúdo, tirar esse e-mail, né? E no estilo eu vou vir em campo, vou zerar o arredondamento aqui desse campo e vou colocar uma bordazinha. Essa bordazinha eu vou colocar tipo cinza. Eu lembro que o número que eu tinha colocado era tipo 30, 30, 30. E vou aumentar aqui o inferior para 4 e o da esquerda para 4 também. Essa cor ela ficou muito escura, né? Não é o efeito que a gente quer. Eu vou subir ela um pouquinho mais aqui, ó, que é só um detalhezinho aqui mesmo. Beleza, então eu deixei essa cor aqui um pouquinho mais clara e vou fazer a mesma coisa no botão da direita. Vou zerar o arredondamento dele aqui.
Vou vir aqui em tipo de borda, colocar como sólido, zerar também, vou colocar 4 na esquerda e 4 inferior e alterar a cor do tipo de borda aqui, ó. Vou pegar essa cor dele nativa e vou vir aqui no tipo de borda, colar essa cor e escurecer um pouquinho. Assim tá ótimo, beleza. E também vou vir aqui na tipografia do botão e vou colocar aquela tipografia que a gente tinha feito, Retro Gaming. Posso colocar aqui a transformação como maiúsculo também e deixar em 17 a fonte aqui do botão de enviar. Outra coisa que eu vou fazer é quando eu passar o mouse, eu quero que tenha esse efeitinho aqui, ó. Ele fique chamando a atenção. Então, vou vir aqui no hover e vou trocar a cor de fundo para esse rosa botão aqui que a gente já tinha salvo. Cor da borda eu vou deixar esse sombreado e agora tá com esse efeitinho. Falta só a gente adicionar a animaçãozinha que a gente tinha adicionado, que é essa de crescer aqui, ó. Então, vou vir aqui em animação, grow, e aí, ó, agora tá crescendo e a gente só zera a transição e aí está crescendo do jeito que a gente quer. Vou clicar em atualizar. Eu também vou vir aqui em campo e nessa cor do texto eu vou deixar um cinzazinho aqui, ó, para ele aparecer esse e-mail ali escrito. Alterar a tipografia para o play que a gente estava usando, né? Ótimo. E também eu posso vir aqui no e-mail e nesse espaço reservado eu vou alterar para digite o seu melhor e-mail. Ótimo. Atualizar. E agora falta esse videozinho aqui, ó. E uma coisa que eu vou mostrar para vocês é porque esse vídeo, vocês estão vendo que ele tem uma moldurazinha aqui, ó. E essa moldura deu um trabalhinho para eu descobrir como que faz ela. Ó, e aí, por exemplo, quando eu reduzo a tela, ela continua igual. Então ela vai meio que junto com o vídeo, né? E aí se eu reduzir mais aqui, né, ele vai ficando mais responsivo aqui. Mas ela nunca perde de fato. Aqui no caso perdeu porque já é a versão de celular, né? Mas ó, então ele tá sempre junto. E para fazer esse efeito, eu vou vir aqui no container principal, vou adicionar mais um container. Então vocês estão vendo que ele ficou na lateral aqui, né? A largura desse container eu vou deixar em pixels e vou deixar 400 de largura. E aqui na altura mínima eu vou deixar 300. Vocês estão vendo que ele ficou no cantinho assim? É porque a gente precisa vir no container Py, alterar o layout aqui para espaço entre. Aí fica um no canto direito e outro no canto esquerdo, né? Dentro desse container eu vou jogar um widget de imagem e outro de vídeo. Aqui na imagem vou colocar a resolução como completo. Vou, antes de colocar a imagem, zerar a margem e o padding aqui desse container. E agora eu vou alterar a imagem para essa imagem aqui, ó. Deixa eu só clicar em atualizar para não perder nada, né? E nesse vídeo eu vou fazer o seguinte. Nesse vídeo, parece que eu tô começando um vídeo, né? Mas nesse widget de vídeo eu vou colocar a largura aqui para personalizado. Vou colocar em pixels e vou colocar em 370. Para ficar menorzinho assim. Vou vir aqui na posição e vou colocar como absoluto. E aí vocês estão vendo que ele subiu junto com a imagem, né? E aqui na absoluto eu vou colocar o deslocamento aqui como 6, não é 6 negativo, é 6 positivo e 71 aqui no deslocamento vertical. E aí também vou vir no container e vou alinhar-se, essa opção aqui, ó, que aí ele vai para o centro e aí o vídeo fica bem posicionado e junto com ele. Vou clicar em atualizar e vamos ver como é que tá no ao vivo essa brincadeira que a gente fez. Vamos ver aqui. Olha aí, nosso vídeo já está bem posicionado na moldurinha dele. E se a gente minimizar aqui, ó, ele já fica certinho também. Nosso fundo ali, ó, também está se comportando muito bem, mesmo a gente nem tendo feito alguma otimização para responsividade, né? Ótimo, então. Vamos lá agora para nossa segunda sessão. Para fazer ela, eu vou adicionar aqui um background embaixo, como vocês podem ver aqui, ó, é como se fosse o fundo do mar aqui, a continuação da outra seção. Então, eu vou adicionar um container com a inclinação para direita, vou já trocar o plano de fundo dele
para esse plano de fundo aqui, ó, azul, fundo do mar. Vou também vir aqui em avançado e tirar um pouquinho a margem superior dele. Vou tirar aqui tipo uns 10 para ele colar aqui com o outro seguinte, né? Com o outro anterior, na verdade, né? Aqui não tá mostrando porque eu não defini nenhuma altura para ele, também não coloquei nada dentro. Eu vou colocar uma largura aqui de 1200 pixels. Vou vir aqui em avançado, vou colocar um padding superior de 50 e um inferior de 25. Agora eu vou jogar uma imagem aqui, vou colocar a resolução dela como completa e vou alterar para esse bichinho aqui bonitinho. Vou redimensionar o tamanho dela aqui para pixels, colocar 316 e aqui essa largura eu vou colocar aqui uns 68%. E aqui em estilo eu vou colocar o alinhamento dela para ir para a esquerda, para ela ficar alinhada aqui com o nosso elemento de cima. Inclusive, ó, esse elemento de cima ficou faltando a gente colocar esse container de cima. Faltou colocar aqui, ó, 1200 também para ficar alinhado os dois. Voltando aqui para baixo, eu vou adicionar um container aqui nessa seção também, que vai ser o espaço para os textos. Antes de adicionar os textos, eu vou só zerar a margem e o padding aqui e beleza. Agora eu já posso adicionar os textos. Eu vou copiar esse texto aqui de cima, colar. Vou copiar essa descrição aqui também e colar. E vou pegar um widget de botão. É botão, né? Botão. Aqui, ó, botão mesmo. E jogar aqui embaixo. Então agora eu vou alterar a tipografia desse texto. Eu quero que ele fique amarelo. Ah, e também ficou com aquele coisinha que a gente tinha colocado, né? Porque a gente copiou do lado de cima. Vou apagar o CSS totalmente aqui, ó. Não quero que fique CSS. E também vou trocar essa copy para esse lorem y aqui. Pronto. E agora eu venho tipografia. Vou deixar aqui acho que uns 20, tá bom, né? Vou vir aqui em sombra do texto e vou colocar um azul bem mais escuro aqui, ó, mais ou menos aqui, acho que tá bom. E essa sombra eu vou colocar ela como -2 e 2 aqui no horizontal, 2. Vou pegar esse lorem y aqui também, lembrando que todos esses textos você pode acessar essa página aqui, inclusive, que ela vai estar no ar, essa vivendodepixel.com.br/captura, ou você pode entrar no material aí na descrição, que também vai ter todos esses textos. E agora vamos arrumar esse botão. Eu vou vir aqui em estilo do botão e eu vou esticar ele aqui e vou reduzir a largura dele para 60%. Agora eu vou também vim aqui em estilo e personalizar ele igual esse aqui de cima, ó, que a gente tinha feito. Só que esse aqui vai ser rosa para combinar com o nosso bichinho aqui. Então a cor eu vou deixar esse rosa, rosa botão. Aqui a tipografia, eu vou alterar para essa retro, colocar maiúsculo, alterar a copy também, que é começar agora. Começar. Vou colocar uma sombrazinha no texto, e essa aqui eu não vou alterar para pixels, não vou deixar pixelado, vou deixar borrado mesmo. Vou até escurecer um pouquinho mais. E agora adicionar uma borda aqui, tirar esse raio, vou vir aqui em tipo de borda, vou colocar essa cor aqui, ó, sombra botão, rosa sombra botão, zerar isso aqui e vou subir um pouquinho a largura inferior e a largura da esquerda também. E além disso, eu vou vir aqui na sombra da caixa, vou colocar uma sombra branca, colocar branco aqui, ó, e vou colocar -3 e 3 aqui na horizontal e vertical, respectivamente. Esse desfocar eu vou zerar. Cuidado para você não apagar esse desfocar aqui, ó, porque uma vez eu fiz isso e aí ele não ficou mostrando e eu não sabia por quê. Então tem que deixar no 0 mesmo. Ótimo, agora só falta a gente colocar uma animaçãozinha aqui ao passar o mouse. Vou colocar esse grow e vou tirar a transição total, porque aí fica com essa interação aqui. Clicar em atualizar e aí fizemos a nossa segunda sessão. A terceira sessão é basicamente ela, só que ao contrário. Então a gente vai já fazer isso. Vou duplicar essa seção aqui, vou tirar o padding, a margem, né, que a gente tinha colocado, e vou também tirar esse padding superior de 50, vou deixar em 0 mesmo. Agora eu vou inverter a ordem aqui da imagem com o container, vou jogar a imagem para baixo e a imagem vai para o lado aqui, né? Vou alterar essa imagem para esse rapaz aqui, que é muito massa também. Vou colocar o alinhamento dela na direita, vou vir aqui na margem dela e vou colocar 50 de margem para ela descer e -60
para ela ficar com um pezinho aqui, ó. Dá até para colocar mais. Vou colocar menos 70. Aí ela fica com um pezinho assim, com esse efeito bem bacana. Aí. Vou clicar em atualizar. E essas bolinhas aqui, ó, eu vou deixar para depois no final do tutorial. Espero que eu não esqueça, mas eu vou deixar para depois porque elas são só detalhezinhos, né? A nossa próxima sessão é essa aqui, o que é a Pixel Academy. Então, bora lá adicionar, clicar no maisinho, Flexbox, e eu vou colocar essa estrutura dupla aqui dessa vez. Eu quase não uso esse tipo de estrutura, geralmente eu venho aqui e vou adicionando manualmente, mas já que tem, né, vamos utilizar essa estrutura dupla aqui. E aí primeiro eu vou adicionar uma imagem, vou duplicar essa imagem, né, duas imagens basicamente. Vou colocar o tamanho aqui como completo e vou colocar essa logo aqui. E aí aqui embaixo eu vou colocar o tamanho completo e vou colocar a imagem aqui do João, que é um GIF na verdade, né? Então aqui eu vou reduzir a largura dela, vou colocar aqui uns 27%, colocar o alinhamento dela na esquerda e agora vim aqui na imagem de baixo, vou alterar a altura aqui, ó, e quando eu altero a altura, ele aparece a opção para eu ajustar o objeto. Vou colocar como cobertura e vou colocar em 381. Vou tirar a margem aqui e vou deixar em menos 112, que aí ela sobe bastante aqui. E outra coisa que eu vou fazer é vir nessa imagem do Vivendo de Pixel e vou colocar um preenchimento aqui na esquerda de 60. Aí agora eu vou definir o background dessa seção. Vim aqui em plano de fundo, colocar essa imagem aqui da espada. Antes de mexer nessa imagem, eu vou vir aqui na altura mínima e vou deixar 325 e também na largura do container eu vou deixar em 1200. Também vou colocar aqui espaço entre, para os elementos ficarem cada um no seu canto, e alinhar itens eu vou botar no topo aqui. Também vou zerar a margem e o padding desses dois aqui. Desse aqui também da direita eu já vou zerar. E aqui no container pai aqui, vou colocar 50 de margem não, desculpa, padding e 50 de padding também. Aí agora vamos mexer lá no plano de fundo que a gente tinha alterado, né? A posição eu vou deixar em personalizado, vou deixar aqui em 37, anexo padrão, vou colocar aqui repetir, não repetir, e o tamanho de exibição eu vou botar conter. Ah, e aqui nessa imagem do bonequinho eu vou colocar um alinhamento à esquerda, para ficar bem em cima aqui da logo. Vou clicar em atualizar para não perder tudo isso aqui, né? Não sou doido. E agora vamos fazer a outra parte. A outra parte é mais simples. Eu só vou copiar esses textos aqui de cima. Então, copiar, colar. E esse outro aqui vou copiar e colar ele dentro do container. Colar. Nesse caso aqui não tem nenhum botão que vai embaixo, só isso mesmo, só essa copy mesmo. Vou vir aqui nesse texto amarelo, vou tirar esse amarelo, vou deixar branco. Também não quero uma sombra nesse texto aqui e vou aumentar um pouquinho a tipografia para acho que 22. Vamos alterar a copy primeiro. A copy é o que é a Pixel Academy. Dá para aumentar bem mais a tipografia. Eu vou deixar tipo 27 aqui. Clicar em atualizar e estamos na reta final, falta só essa aba aqui, eu não sei nem como chamar isso, essa seção aqui simulando uma seção do navegador, né, com um xizinho aqui, ficou bem legal. E para fazer ela, a gente vai adicionar mais uma seção com a inclinação, pode ser para baixo mesmo. Vou jogar um container aqui e nessa aqui eu vou dar uma renomeada porque durante o tutorial inteiro eu não renomeei os containers, mas essa aqui eu acho que vai facilitar se a gente fizer isso. Então nesse primeiro aqui eu coloquei como CTA e no segundo eu coloquei como aba avulsa. Nesse aba avulsa a altura dele é 470 e vou colocar uma largura aqui de 1000. Vou já atualizar isso aqui. Aqui no container do CTA eu vou deixar aqui 1200, que é um encaixotado padrão que a gente está deixando, né? Vou colocar alinhar itens e vou colocar um preenchimento inferior aqui embaixo. Só para dizer que tem, não é em tudo, é embaixo. Só para dar um espaçozinho para o nosso footer aqui embaixo. A gente não vai fazer o footer nesse site, mas vamos deixar esse espaçamento aí já embaixo. Vou vir aqui nesse aba avulsa e vou alterar o background aqui para esse carinha aqui, ó. E aí, resolução da imagem completo,
posição padrão, anexo padrão, repetir, não repetir e tamanho de exibição, vou deixar em conter. E agora eu vou pegar essa copy aqui de cima, esse texto, né? Vou colar ele aqui embaixo, vou colar o lorem y também, o outro também é lorem y, né? O de cima. E vou colar o botão também. E aí vim aqui no aba avulsa, vou justificar o conteúdo e alinhar os itens. Aqui nesse texto, antes de mexer no estilo dele, eu vou só dar uma centralizada, vou mexer na largura dele aqui, colocar em personalizado, vou deixar aqui tipo uns 36%. Nesse aqui de baixo eu também vou mexer na largura dele, vou deixar aqui esse 50% tá bom mesmo. E agora sim, vou alterar a cor do texto, esse aqui vai ser preto, vai ser centralizado também. Eu vou reduzir um pouquinho esse lorem y, vou colocar esse menorzinho aqui. E aqui em cima, essa outra copy, e é bem diferente esse texto. Eu vou deixar ele rosa, vou alterar a sombra aqui para preto, vou aumentar bastante a tipografia, então a tipografia vai tipo, não sei, uns 40, aí dá até pra gente aumentar ele aqui também. Ficou muito grande, né? Essa tipografia. Vou reduzir aqui para uns 32, 30, tá ótimo. E aí, como vocês podem ver aqui no site original, ele tá de um jeito bem diferenciado aqui, porque além do sombreamento, ele tem um contorno também, que eu particularmente não gostei muito, mas é assim que tá, né? Assim que o design foi entregue. Então vamos adicionar esse contorno, e para adicionar ele, eu usei um CSSzinho. O código é esse aqui, ó. Mega simples, basicamente o que ele está falando aqui é que ele está adicionando um pixel de contorno, que é stroke. E é isso, aí agora já ficou certinho, falta só a gente reduzir um pouquinho esse botão e alterar a cor dele, né? Vou botar esse verde e vou alterar aqui também a sombra dele. Vou clicar em atualizar. Antes de ver como é que ficou, eu só vou vir aqui nesse aba avulsa e vou colocar aqui uma margem negativa de menos 100, eita, menos 1000 não, menos 100, para subir aqui, ó, até o pezinho dele e ficar esse efeito bem bacana aí. Vou clicar em atualizar. Aí, antes de a gente ver a nossa implementação, faltou adicionar o contador aqui, né? Com essa ampulhetazinha aqui. Isso aqui é mega simples. Na minha cabeça, antes de implementar isso aqui, eu tava tipo, caraca, que complicado, como é que eu vou fazer isso? Qual plugin eu vou usar? E literalmente é só adicionar uma seção nova aqui, ó. Vou colocar ela com a direção para esquerda, para direita, na verdade, né? Vou colocar aqui um plano de fundo. O plano de fundo é esse aí, ó. É essa cor. Pode copiar o hexadecimal dela. Vou vir aqui em borda. Vou colocar uma borda do tipo sólido na cor branca e vou desvincular os valores, colocar 3 aqui e 3 aqui. Aqui também na sombra da caixa eu vou colocar essa cor aí, que é um cinza, né? Vou colocar 6 horizontal e menos 6 vertical. Vou tirar esse desfocar e vou colocar a posição como interno. Aí agora a gente fez aqui as bordinhas do nosso contador. Vou adicionar uma imagem aqui nesse contador. Antes também que eu esqueça, vim aqui no container dele e colocar 1200 pixels de largura, né? Ele cresceu a imagem tanto assim, não sei porquê. E aí agora eu vou jogar a ampulhetazinha que a gente precisa, né? Vou reduzir o tamanho dela, deixar aqui acho que 40, tá bom? Colocar ela para esquerda e vou jogar um elemento de título aqui. Esse elemento de título eu vou centralizar ele. Eu também vou vir aqui no container py e vou alinhar os itens para ficar tudo no centro aqui e vou alterar a cor desse texto e a tipografia para aquela clássica que vocês já estão acostumados. Vou também reduzir aqui um pouquinho esse peso e o tamanho eu vou deixar aí nos 23, eu acho que tá ótimo. Também a tipografia aqui, eu vou colocar a transformação para ficar maiúscula. Vou alterar aqui a copy, então essa é a copy. Oportunidade acaba em... E aí dentro desse container aqui eu vou jogar um widget chamado contador. Na verdade não é contador e sim contagem regressiva. Vou deixar aqui. Vou tirar a opção de dias aqui que eu não quero. E aí, para esse elemento ficar mais no canto aqui e esses dois ficarem bem na esquerda, eu vou adicionar um container.
jogar ele aqui no meio. Ah, tá bom. E aí vou jogar essa imagem aqui, que é a ampulheta, e vou jogar o widget de título aqui também dentro desse container. Aqui ó, não foi, aí a gente dá uma brigadinha aqui com o elemento, agora foi. Vou jogar esse container para cima e agora eu vou reduzir bastante a largura dele, né? Que desse jeito não dá. Ó, o nosso título acabou não indo para o container, agora foi. Nesse container eu também vou alinhar os itens, colocar a direção horizontal e aqui a gente pode reduzir o tamanho do container em si, né? O título eu achei que ele ficou muito grande, vou dar uma reduzida aqui. E aí eu vou vir no container Py, vou colocar um justificar conteúdo, colocar espaço entre para ficar assim bem no canto. E agora vamos customizar o nosso contador, nossa contagem regressiva, né? Aqui em conteúdo eu vou deixar preto e aqui no rótulo também vou deixar preto. Vou alterar para aquela fonte. Aqui também vou alterar para aquela fonte. Vou deixar aqui uns 20 no número e acho que uns 16 na fonte mesmo. Vou vir aqui em caixas, colocar uma borda sólida e colocar a cor preta. Colocar aqui como superior, vou botar uns 3 superior e na esquerda mais 3 também. Vou tirar o arredondamento, eu vou reduzir essa tipografia aqui, que essa tipografia está muito grande desse jeito. E eu tinha colocado, na verdade, a fonte Play, não era essa fonte aqui não, fonte Play. A gente pode colocar um negrito nela. Ótimo. Aqui eu vou adicionar um paddingzinho de 10 e aí já está bem parecido. Na verdade eu acho que está exatamente igual como a gente quer. Vou só zerar a margem desses containers aqui e dar uma reduzidinha no tamanho dessa imagem. Eu acho que assim ficou bom. Clicar em atualizar. Agora vamos ver como é que tá a nossa versão de desktop. Olha aí que bonitona, tudo em ordem. E agora significa que a gente tá na última etapa aqui do nosso tutorial, que é a otimização para celular e tablet, que essa 90% dos casos é a mais fácil de fazer, por isso que a gente deixa por último. Então, bora lá. Eu vou clicar nessa opção aqui embaixo do olhinho na esquerda, ó, modo responsivo, e vai aparecer aqui tablet e celular. Honestamente, essa versão de celular aqui tá muito aceitável, parece até que eu já otimizei. Então a gente vai ter pouquíssimas coisas para fazer aqui nessa versão. Vou dar uma crescidinha, por exemplo, nessa imagem aqui, ó. 180. Eu vou definir um padrão de 720 pixels para os containers, para eles ficarem aqui com essa margem, um espacinho, né, um respiro. Vou colocar nesse aqui de baixo também e nesse aqui também. Aqui esse outro ficou um pouquinho grande, né? A gente pode reduzir esse container do aba avulsa. Eu vou deixar aqui, ó. E aí também ele acabou cortando o texto, né? Eu vou tirar essa margem aqui. Vou deixar uma margem aí de 30, já tá bom. Aqui em cima, essa oportunidade, a gente pode reduzir um pouquinho. Vamos deixar aí uns 18. Beleza. Aqui, ó, para arrumar essa seção, eu vou vir aqui no aba avulsa e vou diminuir a altura dela, aumentar a largura, aí aumentar a altura e ficar fazendo essa brincadeirinha até a gente conseguir achar aqui uma posição legal. Vou desvincular os espaçamentos e aqui também acho que dá para aumentar um pouquinho a largura desse rapaz aqui, ó. Beleza. Também vou aumentar a altura um pouquinho e a largura. Aqui, acho que aqui está um resultado satisfatório, né? E beleza, eu acho que está um resultado bem satisfatório aqui no tablet. Vamos agora para a versão de celular, ver o que nos espera. O celular é sempre uma caixinha de surpresa, né? Geralmente tá tudo quebrado quando a gente clica para ver aqui. Vamos ver como é que tá. Até que não tá tão quebrado. Dá pra gente arrumar isso aqui tranquilo. Então, a primeira coisa é vir aqui nesse container, do contador, né? E vou reduzir a largura disso aqui. Aqui eu vou aumentar essa largura para eu conseguir diminuir ela como um todo aqui, ó. Então, ó, diminuir isso aqui. E aí eu posso vir na orientação desse container, colocar, e já tá a direção horizontal, né? Então eu vou só diminuir o tamanho desse título aqui, ó. Vim personalizado, aí, ó. Colocar aqui. E falar para vocês que no celular é melhor que a gente tenha a mínima quantidade de elementos possíveis aqui, mesmo que seja bonitinho, não é tão legal que fique. Então eu vou ocultar essa imagem aqui da ampulheta no celular. Vou vir aqui em responsivo e vou ocultar. Dessa forma a gente consegue ter um pouquinho mais de respiro aí, né, na sessão. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente trabalhar melhor, deixar uns 400.
E aí eu vou vir nesse container e alinhar os itens dele ao centro, já estão alinhados. Também vou justificar o conteúdo. E aí beleza, aí quando a gente vê no ao vivo, não vai estar a ampulhetazinha aqui, esse elemento vai estar centralizado. Também vou vir aqui no container py, vou centralizar os elementos, vou justificar o conteúdo e eu acho que aqui é válido a gente reduzir um pouquinho o tamanho desse contador. Vou botar tipo 6, 5 talvez, beleza, tá ótimo assim. Vou também tirar o espaçamento entre eles e colocar uns 5 aqui de espaçamento. 6. Atualizar para não perder tudo isso. E aqui eu fiz um background personalizado para essa versão de celular. Eu não vou deixar o barquinho ali, ó. Então eu vou vir aqui em plano de fundo, vou tirar essa sobreposição de fundo no celular, vou só ocultar a opacidade dela aqui, ó, deixar em 0 e vou escolher uma imagem aqui, ó. Essa imagem aqui que eu fiz para a versão de celular. Vou aumentar a opacidade dela, né, que eu tinha reduzido para ocultar da outra. Aqui eu vou deixar como inferior ao centro, anexo padrão, não repetir e o tamanho da exibição eu vou deixar como cobertura. Vamos ver se já ficou o marzinho aqui, ó, da forma que a gente quer. A largura de conteúdo dos containers, por padrão, eu vou definir aqui como 340. Nesse caso aqui dá até para a gente colocar em porcentagem, que eu acho que fica melhor. Ó, vou botar tipo 90%, que a gente tem certeza que nos dispositivos ficam proporcionais, né? Vamos ver aqui, ó, 95, deixar 95%. Agora eu vou centralizar todos esses elementos. Então eu vou vir aqui, ó, centralizar esse aqui, centralizar esse aqui, esse aqui. Eu vou ocultar essa imagem aqui do vídeo, né? Essa moldurazinha aqui do vídeo, porque parte daquele princípio, né, de que quanto menos elementos no celular, melhor, que o celular é pequeno já, né? Então eu vou vir aqui nessa imagem, vou vir no responsivo e vou ocultar elas nos dispositivos. E aqui eu posso vir no vídeo e zerar isso aqui também. Aqui, ó, esses deslocamentos aqui eu vou zerar. A altura do container também vou reduzir. Vou deixar aqui em 220. Vamos clicar em atualizar e vamos ver como é que tá. Aqui, ó, como vocês estão vendo, no celular, inclusive eu consigo alterar qual dispositivo que eu quero. Eu vou colocar aqui um iPhone 13. Olha lá, tá bem aceitável. Só falta a gente dar um espacinho aqui, né, para não ficar cortando. Mas está bem aceitável, já está bem legal. E antes que vocês me perguntem, o nome dessa extensão é essa extensão aqui, ó, Mobile Simulator, bem legal ela, dá para você fazer vários testes. E aqui para baixo falta pouco para a gente terminar. Aqui, ó, consertei o paddingzinho do vídeo, coloquei um padding de 60 aqui no container principal. Eu também vim aqui no layout e coloquei a altura mínima de 100%. Uma coisa que eu posso fazer também é vir, essa oportunidade acaba em, eu vou colocar como largura total, para ficar esticado, e vou vir nesse container aqui e vou colocar um paddingzinho inferior de 20, não, 20 é muito, né? 15 e 15 superior também. Olha aí, ficou bem melhor. Agora vamos arrumar aqui embaixo. A gente está colocando 90%, né? 95%. Logo de cara eu já vou centralizar aqui todos os elementos. Então, colocar aqui. Dá pra gente aumentar um pouquinho a largura do botão também. Esse aqui eu vou centralizar. Aí, ó, centralizei os elementos aqui de todos os textos, né? E botões. E esse carinha aqui, eu coloquei a largura como personalizado e botei aqui 100%. Eu também poderia vir aqui e colocar largura total sem problema nenhum. E aqui eu vou tirar essa margem, que ela não faz sentido aqui no celular, né? E vou colocar uma margem inferior aqui para dar aquele mesmo efeito. Vocês estão vendo que ela tá indo por baixo, né? Eu posso colocar um z-index aqui de 2 para ela subir. Essa aqui eu também vou fazer a mesma coisa, vou colocar largura total. Vou dar uma reduzidinha no tamanho dela e vou centralizar ela também. Vou tirar o paddingzinho aqui de cima desse elemento, desse container. Aí, ó, zerei o padding e a margem aqui eu deixei negativa para ela continuar juntando com o container de cima, né? Agora esses dois containers ficaram muito colados, vou dar aqui, colocar 25, vou botar 50 logo, né? Aqui, e vou clicar em atualizar. E uma coisa que eu queria fazer também é colocar essa imagem aqui em cima do botão, porque ela vindo primeiro aqui nessa ordem não faz tanto sentido. E aí, para fazer isso, a gente vai precisar
duplicar essa imagem aqui. A de cima a gente vai ocultar ela no celular e essa de baixo a gente vai ocultar ela nos outros dispositivos. E aí a gente vai jogar ela aqui para baixo, ó. Pronto. E aí, num passe de mágica, ela aparece na ordem que a gente quer. Vou fazer a mesma coisa para o outro elemento. Acabou que nem fez tanto sentido a gente colocar aqui a perninha dele para baixo, né? Aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Vou até tirar essa margenzinha que a gente tinha colocado, né? Que ela não faz sentido aqui. E vou atualizar. Olha lá, agora tá certinho a ordem que a gente quer. Agora pro próximo aqui, eu vou centralizar esse elemento. Ah não, antes de tudo, colocar a largura aqui como 95%, igual a gente está colocando, né? 95%. Esse container aqui, eu vou alterar a ordem dele para ir para o fim. Aqui, ó. Essa função aqui é bem interessante. E aí vou centralizar esse rapaz aqui, o que é a Pixel Academy, e esse outro aqui, vou centralizar ele também. Plano de fundo, eu vou dar uma aumentadazinha nele. Deixa eu ver se eu consigo colocar como cobertura. Ó, deixei aqui como inferior à esquerda. E o tamanho da exibição deixei em personalizado 879. Aumentar um pouquinho o tamanho dessa imagem. Aqui, ó, 45, 40, acho que tá bom. E aqui a gente pode colocar uma margem negativa maior aqui também. Dá para deixar até 180 e aí a gente pode fazer aquele mesmo princípio de ocultar o máximo de elementos visuais. Então eu vou ocultar essa logo aqui. Agora eu vou vir aqui nesse container chamado CTA e vou colocar a largura dele aqui para 92. A altura eu vou deixar padrão mesmo, não vou mexer. E aqui no plano de fundo do aba avulsa, eu vou deixar o posicionamento como superior à direita, para ficar só ele no canto, aí vocês já vão entender. E o tamanho da exibição eu vou deixar como personalizado, vou deixar em aqui, ó, 680. E agora é só centralizar esses outros elementos aqui. Então, primeiro reduzir um pouquinho a tipografia desse rapaz, reduzir a largura dele, aí a gente tira o espaçamento, aumenta um pouquinho a largura dessa descrição, aí já está encaixando. Eu vou mudar também a sombra desse elemento aqui, que eu acho que ele está muito escuro. Vou vir aqui em sombra e vou colocar essa cor aí um pouquinho mais clara. Eu também vou vir no aba avulsa, vou tirar a margem negativa aqui dele, né? Aumentar a largura desse botão, tirar aqui o padding, tava na descrição. Haja coisa, hein? Caraca. E aqui nesse aba avulsa eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó. Eu tinha deixado 600, eu vou deixar em 700 para ter uma folga boa aqui. Nesse container de cima eu tinha deixado um padding superior e inferior. Eu vou deixar 0 aqui para zerar todos e vou deixar superior 50, inferior eu vou deixar assim mesmo. Vamos ver os ajustes finais que a gente tem que fazer na nossa página. Olha aí, já tá bonitona no celular. Posicionamento dos elementos aqui da forma que a gente configurou. Ó, aqui deu uma quebrada legal e praticamente é só isso. Então, ó, arrumando isso aqui, a gente fecha. Então vamos vir aqui no, acredito que seja por causa dessa margem negativa aqui, ó. Tirar a margem, vamos ver como é que fica. Olha aí. E uma coisa que eu estava pensando aqui, faz mais sentido também, o formulário ele deveria estar embaixo do vídeo, né? E não aqui depois, né? Então vamos fazer essa alteração rapidinho, fazer aquele mesmo esquema que a gente fez, clicar no vídeo, antes, né, vou duplicar, e aí o posicionamento desse segundo eu não quero que fique absoluto, né? Ele não parece que duplicou porque está um em cima do outro, eu vou deixar padrão. E nesse de cima, vou ocultar ele aqui no celular. E esse de baixo eu vou ocultar ele no computador e no tablet. E aí a gente joga esse vídeo aqui onde a gente quer. Olha aí, faz muito mais sentido ele estar aqui. Vou dar um paddingzinho aqui de 15 inferior. Olha aí, agora tá certinho da forma que a gente arrumou tudo. Antes de finalizar, eu não esqueci de colocar as bolinhas, que são esses frufruzinhos aqui, ó, bolinhas na verdade, né? Essas bolinhas de ar aqui que eu falei que eu não ia esquecer, eu quase esqueci, mas vamos colocar elas aqui. Então, para fazer isso, eu vou adicionar uma imagem aqui embaixo dessa outra. Vou colocar como completo e vou upar a bolinha aqui, ó. Eu vou deixar a largura dela aqui em 58% e vou colocar a posição dela aqui como absoluto. E aí vou colocar ela para lateral e para baixo aqui, ó. E aqui eu vou só ajeitar ela aqui, ó. Vou deixar ela mais ou menos aqui em cima. Pronto, primeira bolinha colocada. Agora eu vou copiar e antes de copiar e replicar para os outros, eu vou ocultar ela no celular e no tablet também. Ela é só um detalhezinho do computador mesmo. Então aqui, ó, vou colar ela aqui embaixo. E aí
no caso, eu quero que ela fique para horizontal e para cima. E aí eu vou reduzir aqui um pouquinho a posição onde ela tá e vou duplicar essa mesma aqui e vou colocar ela mesma um pouquinho para o lado aqui, ó. Pronto. Agora temos as nossas bolinhas aí, ó. Que legal. Dá um efeito bem interessante. E se você ficou até aqui, meus parabéns. Significa que você é uma pessoa interessada em aprender. Então coloca palmas aí, editor. Aê. Não esquece de deixar o seu feedback aqui nos comentários. Falar o que você gostou, o que você não gostou, o que pode melhorar nesse vídeo. Eu adoro receber feedbacks para sempre estar trazendo o melhor conteúdo possível aqui para vocês. E assim, não só como eu, mas toda a equipe aqui da Escola de Sites. Então, se possível, deixe o seu feedbackzinho aqui nos comentários. Coloca a hashtag até o final, se você chegou até o final, né? E também não esquece que se você quiser se especializar mais nessa área, a gente tem a formação Páginas de Lançamento aqui da Escola de Sites, que é uma formação para infoprodutores ou web designers que queiram atender infoprodutores, né? Então você vai estar aprendendo a fazer uma estrutura completa de páginas, né? As páginas PPL, PL, L e pós-L. Então convido você a conhecer aqui na descrição. E no mais é isso. Aqui eu me despeço. Foi um prazer estar te ensinando durante esse período. Meu nome é Diogo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!